define a função social da propriedade. Terra é diferente de lâmpada. Quantas lâmpadas for produzida, assim, pensando em abstrato, pode ter. Então, se o Robertinho quiser ter 20 lâmpadas, isso pode talvez prejudicar o meio ambiente por causa dos minérios que são usados para produzir a lâmpada. Mas assim, isso não vai mudar muito a humanidade. É isso, o Robertinho tem 20 lâmpadas dessa. Terra não, terra é finita. O Brasil tem 800 milhões de hectares. Desses 800 milhões de hectares, só servem para produzir 300 milhões de hectares. Desses são produzidos só em 100 milhões de hectares. São 200 milhões de hectares improdutivos. Desses 100 milhões de hectares que são produzidos, 60 milhões de hectares está com agronegócio. O resto está com a agricultura familiar e assentamentos da reforma agrária, só 30 milhões. A quantidade de terra, ela é finita. Perfeito? A quantidade de terra, ela é finita. Se não existe nenhum tipo... E aí aqui a gente nem está falando de socialismo ainda, está falando de capitalismo. Se não existe nenhum nível de regulação, por exemplo, tu poderia ir lá, comprar 200 mil hectares de terra no sul do Maranhão e ficar esperando valorizar para daqui a 20 anos tu vender. Se isso é feito de maneira generalizada, como é no Brasil, consequência prática disso, a terra vira um mero ativo para reserva de valor e não é destinada para a produção. Quando o constituinte brasileiro, que não foi nenhum comunista não, gente, proposta inclusive encampada pelo deputado do PMDB e por aí vai. Quando o constituinte no Brasil, ele colocou a função social da propriedade, uma das medidas visadas era um estímulo ao aumento da produtividade desde uma perspectiva capitalista. Por quê? Dos critérios da função social da propriedade é a produtividade agrícola. Então, se sua propriedade está produtiva, ela não pode ser expropriada para a reforma agrária. Isso é a lei brasileira. Nunca aconteceu de uma propriedade produtiva ser expropriada. Eu gostaria, mas na lei brasileira nunca aconteceu de uma propriedade produtiva ser expropriada, que é com indenização, diga-se de passagem, para a reforma agrária. Então, se você não cria mecanismos como esse, você vai estimular uma dinâmica rentista que já existe e ela vai se fortalecer ainda mais. O que é uma dinâmica rentista? Ao invés de você produzir leite, ao invés de você produzir feijão, ou até ao invés de produzir a desgraça da soja, você deixa a terra parada, valorizando. Quando a terra tiver num valor que é 2 vezes o que você pagou, você vende. Aí outra pessoa compra, deixa lá, parada, espera valorizar 30% do valor que ela pagou e vende. E vira um mero ativo que vai trocando de mão, vai gerando lucro em cima de lucro, sem nenhuma produção. Então, filho de Deus, a função social da propriedade foi um instituto jurídico que surgiu na Alemanha bismarckiana do século XIX. Nem é ideia socialista. Tá lá no Hegel, Princípios da Filosofia do Direito do Hegel, que nem era marxista, porque nem existia marxismo, porque Hegel veio antes, viu? Então, assim, função social da propriedade é um instituto que nasce a partir das reflexões do direito alemão, começa a ser aplicado na Alemanha capitalista bismarckiana, e no Brasil o constituinte fez isso pensando no aumento da produtividade capitalista para tirar de uma esfera especulativa rentista e colocar numa esfera de produção. O Sérgio Machado mandou aqui: pergunta ao deputado por que o grande agro não se preocupa em endossar um fortalecimento da Petrobras como fornecedora nacional de insumos, fertilizantes, haja vista que a empresa também tem essa expertise. Boa. Isso é bom mesmo, hein? Vando Montneck: o que Cuba tem a ver com o debate? Você é deputado no Brasil ou em Cuba? Obrigado. É, aqui no Brasil. Yuri Mieras: se o problema da insegurança alimentar é renda, por que o agro é o que mais tem denúncias de trabalho escravo? Paga salário de fome para a maioria dos trabalhadores rurais, estando entre os salários mais baixos do país. Caralho. Vinícius Rezende: será que devemos mesmo aceitar que comida é mercadoria? Não, tem não.
Quando descobrirem como taxar o AR, quando descobrirem taxarem o ar, só respira quem tem grana. É Comida verdade. não é mercadoria? Não, é mercadoria no capitalismo, não deveria ser, né? Não deveria ser, porque, bicho, na quarta-feira, atenção, Wilker Leão, corra não, viu? Corra não, viu? Na quarta-feira, um dos aspectos que a gente vai debater é que, por exemplo, as pessoas vão comparar índices educacionais do Brasil com outros países, né? Como França, Finlândia, Suécia e tal, desconsiderando que uma das diferenças fundamentais para os índices escolares dessas crianças É alimentação. é a alimentação, pô. Quando o Brizola e o Daci apresentam o projeto CIEPS, uma das características fundamentais era ter um espaço para garantir 3 refeições por dia, sabendo que a maioria das crianças pobres não tinha 3 refeições por dia garantido. Então, assim, não dá. Na real, não só comida, eu acho que qualquer elemento da dignidade humana não deveria ser uma mercadoria. Sabe? Eu acho que existem aspectos que são da dignidade humana, então moradia, alimentação, vestuário, saúde, educação, transporte, e tem outros elementos que são elementos da vaidade, são elementos da individualidade. Então, por exemplo, se o Robertinho quiser pintar o cabelo dele de vermelho toda semana, ele pode fazer, pô. A renda que ele tiver, ele pode gastar nisso. E é isso, suave. Aí, uma relação mercantil simples resolve isso. Ele quer platinar o cabelo dele, paciência. Ele vai lá, paga, a galera produz e tal, tudo certo. Agora, coisas básicas para a dignidade humana, que dizem sobre a sua possibilidade de progredir em todos os sentidos enquanto ser humano, isso não deveria ser mercadoria sob hipótese nenhuma. É por isso, dentre outras coisas, que a gente defende o socialismo, né? Para desmercantilizar a vida. Tem gente que fala que isso seria um retrocesso, né? Que Não. ia desincentivar De jeito a nenhum. sociedade de produção, esse tipo de coisa. Mas é impressionante. Se isso realmente fosse assim, na verdade, seria vai- exatamente o oposto. não, né? na verdade, vai A desestimular gente mesmo. ia Por fi- isso que ela vai ter que ser subsidiada. A gente ia Vai ficar desestimular. em níveis Vai- como não, altíssimos Jones? de produção. como tudo, não? né? Vai estimular em que sentido? A hora que você passa... por exemplo, se comida não for Cobrado. mercadoria, não for mercadoria, vai ter desestímulo. Não. Se você não puder vender o produto, pô. Não, você pode vender o produto. Mas ela vai ser controlada financeiramente, então. Como que seria essa situação, então? Calma, Robertinho. Veja, há várias formas de você desmercantilizar as coisas. Por exemplo, a partir do momento que eu faço uma política, por exemplo, de estoques reguladores, que é uma política bem tímida, Sim. eu estabeleci um elemento não mercantil na regulação do preço. Tirei da Beleza. esfera de oferta e demanda e coloquei uma intervenção direta do Estado. A partir do momento que eu limito a exportação para garantir o abastecimento do mercado interno, só exporta se o abastecimento do mercado interno for garantido, eu dei um outro passo na desmercantilização. A partir do momento que eu garanto necessariamente que, por exemplo, cada agricultor, cada produtor agrícola vai ter na sua região escola boa, infraestrutura, lazer, clínica, saúde, educação, a despeito do seu rendimento e do seu nível de consumo, eu estou desmercantilizando aquela relação. Ferramentas de Só pra gente produção, entender. trator, colhedeira. A gente trabalha, então, nesse controle de uns 4 a 5 itens. Não, Básicos a seriam, gente, né? a gente Porque tem... fazer em todos não dá. Não, é porque, veja, às vezes se faz uma caricatura como se o projeto socialista fosse sair estatizando tudo. Uhum. E não que alguns marxistas não ajudem nessa caricatura, né? Mas aqui a gente está pensando em níveis progressivos de avançar no planejamento, na planificação da economia e desmercantilizar. É claro, Roberto, que a gente tem uma dinâmica de mercado capitalista no Brasil há mais de 100 anos e a gente não vai extinguir o mercado capitalista num piscar de dedos como se fosse o Thanos, obviamente. Mas a gente precisa trabalhar numa lógica de desmercantilização. E aí, veja, não é verdade que as pessoas produzem algo necessariamente por lógica de estímulos do mercado para além do retorno financeiro. Porque se isso fosse verdade, não tinha tanta gente, por exemplo, lutando pela terra. Porque a pessoa que luta hoje para ter terra, por exemplo, um sem terra, ele luta para ter terra para fazer uma produção que não é apoiada.
que não é lucrativa. Eu te dei o dado aqui, você produzir 1 hectare de arroz, você produzir arroz em 1 hectare custa em média por ano 14 mil reais. Você produzir soja custa só 8. Então a soja é mais barata e mais lucrativa. Só que a gente tem milhares de famílias trabalhadoras que se criaram produzindo arroz, que insistem em produzir arroz, que sua cultura, que sua dinâmica familiar está inserida na dinâmica de produzir arroz e não vão deixar de produzir arroz porque produzir soja é mais lucrativo. Então não é verdade que mesmo no sistema capitalista, o signo de mercado é o guia absoluto de todas as relações sociais. A coisa é um pouco mais complexa do que isso, porque se fosse, ninguém no Brasil plantaria mais arroz, todo mundo estaria plantando soja. E não é assim. Então, a gente está falando de um nível de complexidade de relações sociais que a perspectiva é sim desmercantilizando. Isso não significa desestímulo à produção. Inclusive, dentre outras coisas, porque claro que sociedades com níveis menos complexos do que a sociedade que a gente tem hoje, mas em sociedades pré-capitalistas se entendia com facilidade que há funções que as pessoas precisam cumprir e você cumpre aquela função porque você é parte de um todo e você é importante para aquela sociedade. Então, assim, não é porque, por exemplo, eu desmercantilizei a relação que a agricultura deixa de ser importante e valorizada e ter uma função na sociedade. O que a gente quer fazer é tirar do elemento da produção o cabresto da fome, o cabresto da exploração e o cabresto do lucro irracional. Porque, veja, bicho, faz algum sentido um empresário do agronegócio tem uma fazenda maior que Recife, como a família Maggi tem, juntando as terras, tipo assim, isso não faz sentido, sabe? Faz sentido, o caso do eucalipto, por exemplo, faz sentido de verdade a gente pegar a biodiversidade brasileira. O Brasil tem vários biomas, né? Na mídia burguesa só se fala do bioma amazônico. Mas o Pantanal tá fudido, o Cerrado tá indo com Deus, a Mata Atlântica, os Pampas, a Caatinga e tal. De verdade assim. Faz sentido a gente pegar o bioma brasileiro, sair destruindo para plantar eucalipto que consome uma água da desgraça para deixar bilionário o dono da Suzano? É isso mesmo? Os caras consomem equivalente à água que dá para abastecer o Rio de Janeiro e Manaus, porra. Você acha que o agro hoje é o maior vilão do Brasil? É quem mais manipula os recursos que a gente tem ou não? Porque você falou de umas 5 vezes que são 5 bancos aqui. Não, mas o banco não é o primeiro inimigo a combater? É porque não é vilão, né, Robertinho? O problema é a classe dominante, né? Então, mas a dominante não são os bancos? Não, é um bloco no poder. Entrando num debate aqui mais sociológico, tem perguntando de verdade. Um pensador muito importante que é o Nikos Poulantzas, que ele é o grande formulador de um conceito chamado bloco no poder. Bloco no poder é entender que nenhuma classe dominante exerce o poder sozinha, que é sempre um conjunto de classes que exercem o poder, que você tem uma classe ou fração de classe hegemônica. Hoje no Brasil, o bloco no poder é composto pelo agronegócio, pelos bancos, pelo grande varejo, pelos monopólios de mídia, etc, etc. E a fração hegemônica é o capital estrangeiro. É quem dirige todo este processo. O agronegócio no Brasil, ele é um problema seríssimo. Dentre outras coisas, o agronegócio é o principal promotor do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia. O que é que vai fazer? Vai aprofundar a desindustrialização brasileira. E aí veja como as coisas são curiosas. O deputado Zé Vita fala o produtor francês não aguenta com a concorrência do agronegócio brasileiro. É verdade. E a indústria brasileira não aguenta com a concorrência da indústria alemã. Então, se a gente firma o acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil vai exportar mais carne de vaca para a Europa. Consequentemente, vai importar mais produtos tecnológicos. Quem é que sai ganhando nisso? Sabe? A conta anual de exportação de máquinas e equipamentos agrícolas, Robertinho, é 130 bilhões de reais que a gente não produz máquinas agrícolas. A gente importa principalmente da China, dos Estados Unidos e, se não me falha a memória, da União Europeia. Não sei se é a União Europeia ou se é a Índia, mas é um desses. Então, o Mercosul é válido. Não, importantíssimo. Precisa avançar mais. Você concorda. Só essa união, fusão com a União Europeia que aí Robertinho, não existe acordo de livre comércio de uma economia mais
mais desindustrializada, com menos complexidade produtiva, com menos produtividade do trabalho, com economia, com maior produtividade do trabalho. Necessariamente dando uma metáfora na luta. Quando você vai fazer uma luta, você busca um equilíbrio de categoria de peso, né? Não faz sentido uma pessoa de 100 quilos lutar com uma pessoa de 50. A pessoa de 50, tendencialmente, ela vai... 100 quilos com 70, você acha que ainda pode? Eu acho que ainda tá desigual, né? A pessoa vai perder, né? Ah, tá. Então, só pra saber. Não, mas eu emagreci, eu tô com 90 agora, só pode saber. Beleza, então. E aí é um elemento parecido. Então, assim... acordo de livre comércio, uma economia industrializada, com uma economia alemã, que é quem mais vai ganhar, com as economias do Mercosul, a gente vai só aumentar o déficit na balança de pagamentos que a gente tem manufaturados. Ou seja, a gente manda a riqueza para fora para importar mercadorias complexas. Isso não existe. O agronegócio é dos próprios promotores desse acordo que vai terminar, desculpa o palavrão, de fuder o Brasil, avançando como nunca na desindustrialização. Então o agro é um problema. Os bancos são um problema. O grande varejo no Brasil é um bando de sujeito, volta e meia aparece no trabalho, caso de trabalho análogo à escravidão, não gera emprego de qualidade e é uma galera que depende fundamentalmente de uma lógica financeira rentista, que é boa parte dos lucros de uma C&A, de uma Riachuelo, de um não sei o quê, não é o lucro tanto vendendo roupa, é o lucro dos juros do cartão de crédito, é o lucro de vender o serviço financeiro, da parcela, do carnê. Então os caras têm uma dinâmica quase que de banco. O lucro maior é na operação financeira do que na venda da roupa. Muito, sabe? Então, pense como um bloco no poder. É aí que tá o X do problema brasileiro. E se for analisar dessa forma que você tá falando, cara... Chega a ser absurdo, né? A gente tá entregando tudo que a gente vende, tá entregando de graça. Sim. Porque tem que entregar pros caras e depois comprar por 10 vezes mais caro. Você tá dando de graça pros caras, velho. É a nova escravidão. Ferrou, meu irmão. Você tá louco. Ó, vamos lá. Queria ver o Jones, Terror dos Templários.